Olá, bom dia. O programa Notícia de Frente começando agora, são 6 horas e 4 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa edição, porque sexta-feira chegou. Meu Deus, como passou rápido. Mas olha, temos muitos assuntos aqui. Vamos falar do retorno das atividades na Câmara de Vereadores, que surge com a promessa de abrigar um centro de triagem da Covid-19, e a AMM polemiza aumento dos professores. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, antes, aquele bom dia para você, Kleber Lima. Seja muito bem-vindo. Sexta-feira de azul e preto na Beca. Sexta-feira é um dia lindo, como a quinta, o sábado, o domingo. Assim, eu gosto todos os dias. Você não disse a segunda? A segunda também. Gosto de segunda-feira. Gosto de segunda-feira. Bom dia para você, Daniel Petengil. Bom dia, especialíssimo a você que nos honra com a sua qualificada audiência. Hoje, sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. Bom dia para você, Daniel Petengil. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia a você que acorda cedo para nos acompanhar. Ótima sexta e um bom fim de semana para todos, né? Mas ainda temos um dia inteiro de trabalho. Opa, muito trabalho. Sexta-feira longa, né? Isso, e sem chuva, né? Acho que é o mais importante. Aliás, tem muitos que trabalham também no final de semana, né? Com certeza. Nem todo mundo tem o privilégio de curtir o sábado e o domingo, até mesmo feriado, né? Mas que bom que a gente pode trabalhar em épocas de quase recessão, em épocas em que a fila do desemprego, né, está cada vez maior. Então, agradeça se você está trabalhando nessa sexta-feira, viu, gente? Luciana, é por isso que eu gosto de todos os dias, porque tem algumas coisas que são chamadas de variáveis incontroláveis, não estão sob o nosso domínio. Exato. Eu não tenho a opção de escolher se vai chover, se vai fazer sol, né? Se eu vou estar trabalhando ou não. Então, o que eu tenho que compete a mim é como eu lido com as coisas que a vida me dá. E eu procuro lidar da melhor maneira, com alegria. E você falou de descanso ou de feriado, tudo o que então não está definido é sobre o carnaval em Mato Grosso, né? Se vai haver, não vai ter comemoração, mas se vai haver ou não ponto facultativo. Em São Paulo já foi decretado. Agora, acho que aqui a tendência é que também haja, mas ainda não houve essa, eu não sei pelo menos, né? Essa definição no estado, no município aqui de Cuiabá, se vai haver ou não de fato feriado, né? O ponto facultativo nos órgãos públicos. E aí vai competir cada um dos municípios também sim, ter essa decisão. Acredito até que por conta da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a FEComércio, logo os municípios acabam se manifestando em relação à data, né, Kleber Lima? Vamos levantar isso para a gente trazer essa informação na segunda-feira, porque em tese, se o objetivo é diminuir a circulação, o ponto facultativo é bem-vindo, né? Diminuir a circulação. Mas eu quero chamar a atenção aqui para Cuiabá. O vereador Diego Guimarães, ele, de novo, mais uma vez, sempre ele entrou com uma ação aí na Justiça contra o decreto do prefeito que restringe a 30% ao público nos grandes eventos. O pretexto do vereador é permitir que o setor aí de serviços, de eventos, possa trabalhar. Mas me parece mais um oportunismo daqueles que levam em conta voto, interesse menor, em detrimento dos interesses maiores da população, neste caso presente, a saúde e a vida da população. Bom, Kleber Lima, então já que você mencionou esse tema polêmico, essa postura questionável do vereador Diego Guimarães, eu vou começar então essa edição falando sobre o retorno das atividades lá na Câmara de Vereadores. Inclusive tem até a menção de fato sobre essa medida do vereador, que tem também alguns desdobramentos aí, viu? Bom, vamos rodar então a reportagem para que você possa entender melhor como aconteceu os bastidores do retorno dos trabalhos da Câmara de Vereadores. Roda aí. Por causa da pandemia, o retorno dos trabalhos na Câmara ocorreu de forma híbrida, parte dos vereadores no plenário e outra parte virtual. O prefeito da capital não compareceu à Casa de Leis para apresentar um balanço das ações do Executivo, mas compareceu o secretário de Governo, Luiz Cláudio. Destacou obras importantes em execução, que devem ser entregues no aniversário de Cuiabá.
como a Orla do Porto, o contorno leste com 17 quilômetros, e reforçou também os desafios de gerir o município frente à pandemia, mas nesse sentido elogiou o envio de recursos por parte do governo federal e citou o empenho para a implantação do primeiro centro de triagem da prefeitura, ainda sem data marcada. Para abrir o posto de triagem, precisa do teste. O teste a gente já está aí adquirindo, semana que vem, se Deus quiser, já estará aqui. Será feito com as pessoas que a gente já tem e um deslocamento para essas regiões onde a gente possa abrir com o teste, que volto a repetir, é uma dificuldade muito grande de aquisição pela grande demanda no Brasil. Mas ainda tem desafios, como a falta de profissionais na saúde, e esta lacuna deve ser resolvida com o chamamento dos aprovados no processo seletivo, um total de 3.863 vagas imediatas e cadastro reserva. De tudo que aconteceu no ano passado, a gente estabeleceu a forma de ingresso na saúde, especificamente através do teste seletivo, e foi disparado no final do ano. A empresa já fez as inscrições, as pessoas já apresentaram os seus currículos, as coisas, já está em fase de análise. No dia 26, creio, de fevereiro, encerra-se isso, a gente já pode colocar essas pessoas para trabalhar. Alguns vereadores da oposição deram a tônica de algumas demandas. A vereadora Michele Alencar destacou as fragilidades da saúde, de Lemário Alencar os buracos na pavimentação que assolam as ruas. Diego Guimarães contesta a limitação de público em 30% nos grandes eventos. De outro lado, o presidente da casa destacou ações importantes da base governista. Com diálogo, com trabalho, aqui temos agora há pouco um projeto brilhante do vereador Sargento Vidal, que é o Castramóvel, que ele deu um exemplo, com 4 gatas, ele vai tirar mais de 1.000 animais da rua, em um período de um ano. Então, assim, ações como essa, ações do vereador Rodrigo Arrodissá, que fizemos um mutirão aqui, que foi mais de 3.000 atendimentos, foi um sucesso, mutirão da cidadania e outras pautas. Ação como do vereador Mário Nadaf em defesa do meio ambiente, ação da vereadora Edna Sampaio, que apresentou e aprovou o projeto atendendo as mulheres, questão dos absolventes. Então, assim, essas ações que vai de encontro ao povo cuiabano. A casa reinicia com mudança de líder. O vereador Mário Nadaf deixa o cargo. Eu acho que nós cumprimos nossa missão, né? Trocamos o pneu com o carro andando. Nós não podíamos, naquele momento, março de 2021, virar a costa ao Executivo Municipal em razão da aliança que tivemos durante o processo eleitoral. PV foi um dos partidos que participou do arco de aliança. E a minha saída se deve a sonhos de fazer o bem à sociedade num projeto maior que nós estamos construindo e, naturalmente, nós precisamos dedicar tempo a ele. Ainda em relação à desafiadora pandemia, o presidente da Câmara anuncia que a Casa de Leis vai abrigar um centro de triagem da Covid-19. Nós, quando soubemos que tinha essa necessidade, se chama à disposição aqui a Câmara, que é um local de fácil acesso, é o centro geodésico. Então, nós vamos ter um centro de triagem para atender também a população e estar colaborando com o Poder Executivo e, acima de tudo, colaborando com a população cuiabana. Eu acredito que, no máximo, em 10, 15 dias já teremos aqui. Olha, confesso aos senhores que para mim foi uma imensa surpresa a Câmara de Vereadores, através do presidente Juca do Guaraná, anunciar, olha, a Casa de Leis vai ter um centro de triagem de Covid-19, porque o prefeito no início disse que iria pelo menos ter 3 pontos, mas anunciou na semana passada apenas no Cochipó. Iria estudar uma outra localidade, talvez no CPA também pelo número, mas aí o presidente disse o seguinte, Kleber, não, a Câmara de Vereadores vai ter o centro de triagem, inclusive equipes da Secretaria da Saúde da Prefeitura já foram até a Casa de Leis para poder fazer uma vistoria, fazer uma análise e parece que tudo fluiu muito bem. E aí o Juca do Guaraná prometeu, não, aqui vai ter sim um centro de triagem. Aí nesse momento
Eu considero muito importante essa parceria da Câmara. A gente critica, e é bom ressaltar também quando encontramos elementos muito positivos aí, porque vem de encontro aos anseios da população. O importante na abertura desses centros de triagem é que eles sejam estruturados, né? E tenham equipes suficientes para atender a contento a população. Nós estamos enfrentando problemas aí nas unidades de saúde com falta de profissionais, estão afastados. Então essa era a minha preocupação já de algumas semanas. Eu espero, tanto esse do Cochipó, quanto esse, que é uma boa notícia desse da Câmara Municipal, que haja principalmente equipes suficientes para atender a demanda que vai ser grande, né, em relação aos testes e também os insumos que devem chegar, segundo o Luiz Cláudio, o secretário de governo. Os insumos estão para chegar nos próximos dias, os testes, né? E que o principal, não só a abertura dos espaços, mas que eles sejam bem aproveitados e tenham equipes suficientes para atender toda a demanda que vai ser muito grande, realmente. E aí, Kleber, vou voltar então naquilo que você disse, bem na abertura aqui do programa, em relação ao que está propondo o vereador Diego Guimarães. Porque se de um lado temos a Câmara agora articulando para trazer um centro de triagem, vem o vereador Diego Guimarães querendo suspender o decreto em que o prefeito estabelece aí um limite de 30% de presença de público em grandes eventos. E aí, de um lado a casa tentando colaborar com essa situação pandêmica, trazendo um alívio para a população, aí de outro vem o vereador dizendo o quê? O que eu vou entender? Olha, como assim? Não existe nenhum risco, nenhum problema nessa crise sanitária. Confinar em um espaço por algumas horas, 10, 20, 30 mil pessoas. É isso que o vereador está querendo dizer quando ele faz uma proposta dessa? Não, é o que ele está dizendo, né? Mas o que ele está querendo mesmo dizer, na prática, é criar aí uma relação favorável com os profissionais e empresários do setor de eventos e atrás de voto, né? É o famoso caça-voto. Essa diferença de quem pensa em si mesmo e de quem pensa no coletivo, né? Eu estou com a prefeitura, estou com o prefeito que baixou o decreto restringindo. Você não vai ter nem carnaval, qual o sentido, por exemplo, de ter o show do Gustavo Lima? Já falamos disso aqui. Faz sentido, neste momento. Mas até lá se até lá tiver resolvido, remarca-se o show. Qual que é a urgência de ter um show? Nenhuma, né? Nesse momento, a urgência é preservar a vida. É a diferença, por exemplo, do Juca, que com essa iniciativa louvável coloca a Câmara a serviço da população para fazer a testagem, do Diego Guimarães, que só pensa em si, na verdade. Na verdade é isso, não está preocupado com os promotores de eventos, né? Inclusive aqui, vou dizer aqui, quero que os vereadores de Cuiabá deem uma demonstração de interesse público e doem parte dos seus penduricalhos para a nossa promoção Buraco Premiado. Tape o buraco da cidade. Lembrando, Kleber, que... Se o Diego tapar 10 buracos aí... Tá tudo bem. Aí já melhora aqui o conceito. Luciano, a gente está em ano eleitoral. Esses políticos, tanto da Câmara quanto os deputados que estão visando a reeleição, tem uma propensão muito grande a não apoiar esse tipo de medida, como foi o decreto do prefeito aqui de Cuiabá. Lembrando que em Rondonópolis também, o prefeito Zé Carlos do Pátio resolveu reestabelecer o toque de recolher e houve uma grande reação por parte de deputados estaduais também. Um exemplo, a deputada Janaína Riva foi totalmente contrária, gravou vídeo, fez uma comissão com outros deputados para contestar essa medida do prefeito e conseguiu pelo menos uma reabertura de mais uns 10 leitos de UTI na cidade, mas ela deixou claro que é contra restrição de circulação das pessoas, o fechamento dos bares e restaurantes. Aqui também, eu lembrei, o deputado Eduardo Botelho também não gostou muito desse decreto do prefeito, disse que ele exagerou com 30%, podia ser 70%, 80%. Então, como você disse, nessa linha mesmo do Diego Guimarães, outros deputados, outros políticos com pretensões eleitorais vão se posicionar contra qualquer medida restritiva esse ano. É só esperar para ver, você vai ver. Muito bem, Daniel. Olha só, eu estou até aqui vendo parte da menção da defesa do vereador Diego Guimarães ao fazer esse pedido. Ele diz o seguinte, que
O princípio da legalidade constitui uma das garantias fundamentais do cidadão contra o poder arbitrário dos governantes. Reforçando esse preceito, o artigo 111 da Constituição do Estado determina, exemplo do artigo 37 da Constituição Federal, que a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, publicidade, finalidade, motivação e interesse público. Então, eu vou lembrar aqui que parte do interesse público é a preservação da vida, é o direito à saúde, é o direito à não contaminação, porque sabemos, enquanto tem outras pessoas que querem a vacina, que se preservam, que usam a máscara, sabemos que tem outras pessoas que não têm esse tipo de preocupação. E falar o seguinte, usar a Constituição Federal nesse momento para dizer o seguinte, olha, e cadê o meu direito de ir e vir? Para resumir, é isso. Ele começou a ler a justificativa, ele é advogado, né? Ele é advogado. Então, ele usou o juridiquês para justificar. E aí é o seguinte, isso me lembrou aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, Rolando Lero. Lembra? Fica enrolando, embromando, arrumando umas palavras difíceis para esconder uma coisa que é simples, como você falou. Olha, eu estou querendo ganhar o voto aí do pessoal da área de eventos, em detrimento da saúde do povo. Eu respeito muito o setor de eventos, eu sei que é uma fatia muito importante da economia, só que eu defendo que é preciso sim colocar limites, porque sabemos que a sociedade, os setores produtivos não suportam mais o fecha-tudo, e ninguém quer o fecha-tudo, e hoje nenhum governante mais talvez seja favorável ao fecha-tudo. Agora, não é porque já existe esse entendimento que a gente pode fazer um libera geral sem colocar questões importantes de biossegurança, de limite de público. Uma coisa é proteger a sociedade, outra coisa é o libera geral, porque sabemos que dificilmente hoje algum governante vai fechar tudo, viu? Bom, para a gente continuar ainda um pouquinho falando sobre isso, eu vou até trazer um destaque aqui de um colega jornalista do site dele, o Veja Bem Mato Grosso, porque esse assunto também respingou lá na Assembleia Legislativa e o deputado Eduardo Botelho também considerou um exagero limitar o público em 30%. E aí o prefeito deu uma resposta. Vamos ouvir então? Ainda bem que o Botelho é deputado, não é prefeito de Cuiabá, né? Se ele fosse gestor da capital, uma fala dessa seria temerário. Mas eu recebo como uma crítica construtiva de um deputado que é ligado ao setor de eventos, que quer ver a normalidade voltando, mas um gestor, um prefeito, tem que cuidar da vida das pessoas, tem que ser equilibrado, responsável e saber tomar medidas justas, mas que prezem principalmente pela saúde e pela vida da população. Dado o recado aí do prefeito então, Kleber Lima, aqueles que estão descontentes então com a medida. Ontem, num grupo de WhatsApp lá do Hiper Notícias, esse assunto veio à tona e eu estou com a posição do Dr. Marcelo Sandrin, médico respeitado, conhecido aqui de todo o estado de Mato Grosso, um dos ocupantes dessa quarta cadeira invisível que fica aqui, né, que é um telespectador assíduo, falou, pelo amor de Deus, Kleber, nós não queremos nem carnaval e nem esse show aí do sertanejo nesse momento, não. Saúde é mais importante. Isso aí, Sandrinho. Saúde é mais importante. Lembrando que esse show... Com todo respeito às opiniões em contrário. Claro. Que esse show do Gustavo Lima, nada contra ele, contra o sertanejo, contra o setor de eventos, mas está sendo um ponto fora da curva mesmo, né? Porque todo mundo está indo apenas numa direção, que é de cancelar o carnaval, o Vinde Verde, que é muito tradicional, né? Um evento católico, todos os eventos religiosos estão sendo cancelados porque haveria aglomeração. E aí, 15 dias depois, tem um mega show em Cuiabá. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, porque vamos lembrar aqui, Chapada dos Guimarães, o Réveillon lá, o que trouxe de resultados, e aí faz um show aqui. Vamos lembrar que no momento, gente, nem profissionais de saúde tem para atender a todos. Nem UTI, nem não teste. Não tem UTI, não tem teste, não tem atendimento de qualidade nas unidades por conta da superlotação. E aí as pessoas ficam perguntando, mas e aí? E aquele processo seletivo da Prefeitura de Cuiabá, que deve convocar aí mais de 3 mil profissionais? Pois é, gente, isso vai acontecer só no final desse mês. Ainda não tem, então, essa retaguarda para você que depois vai precisar do SUS aqui na capital. E sabe que também ainda não tem, Luciano e Daniel, não tem ainda uma cobertura vacinal adequada. Ainda em Cuiabá, pouco mais de 60%, né? O Rondonópolis, que
você mencionou hoje aqui, que teve chiadeira de deputados, etc., mas as medidas mais rígidas do prefeito Zé do Pátio deram a Rondonópolis um título de campeão de vacinação e imunização no ano passado. Né? E de redução de mortes. Então, veja, se o gestor estiver preocupado com a vida, com a saúde da população e não com popularidade, ele vai tomar as medidas mais rígidas. Né? Se estiver preocupado com a população, com certeza. E olha, ainda falando um pouquinho de política, vamos entender o porquê Mário Nadaf acabou entregando o cargo aí de líder do prefeito na Câmara de Vereadores. Ele explicou direitinho na reportagem que tem aí uma incompatibilidade de agenda, porque ele vai precisar trabalhar o nome dele para as eleições 2022. Mas o vereador está muito, mas muito incomodado, eu diria, viu, com esse possível namoro. Não sei quanto tempo vai durar, não sei se vai virar casamento ou não. Eu estou falando agora do Partido Verde com o Partido dos Trabalhadores. O vereador diz o seguinte, olha, não me agrada essa possível federação, não. Vamos ouvir, então. Nós não saímos do PV, nós temos respeitado o diálogo com o Estopa, que em algum momento se manifestou desconfortável com a construção da federação, mas a federação ainda não se concretizou e há várias dúvidas, né? Hoje nós sabemos que o PV vai participar do arco de alianças com o PT, que deve levar a candidatura à presidência Lula. Mas não obrigatoriamente nós deveremos se vincular ao PT. É possível a constituição de outras frentinhas. É pelo menos essa a nossa esperança. E nessa situação, restaria partidos com perfis bastante semelhantes ao Partido Verde, no qual nós não teríamos a situação de sermos engolidos por um partido edificado como é o PT. Se acontecer, então, a efetivação do PV com o PT, para qual partido o senhor poderia ir? Só não ficaria, então, no PV? Porque aí seria um processo de autofagia, né? Seria, dentro da coligação do Lula, a morte do PV. Então, nós esperamos que, concretizada a federação, nós possamos ter essa oportunidade de buscar parceiros à mesma altura. E nessa constelação figura o partido PSB, que me parece que já tem compromisso também com esta proposta da volta do Lula, e também o PCdoB, que é uma agremiação histórica, apesar de bastante restrita no estado de Mato Grosso, que nós faríamos também essa aliança, né? Agora, quem colocou essa questão de desconforto, e eu, como sou um aliado ao grupo político do secretário Estopa, nós também se manifestamos desconfortáveis com a perpetuação dessa federação da forma que ela estava sendo edificada. Bom, gente, ouvimos aí as declarações, então, de Mário Nadaf, insatisfeito com essas federações, digamos assim, Daniel. E aí? Bom, ele não confessou para onde pode ir, mas trouxe aí elementos que nos deixam surpresos, né? Para onde ele vai ter federação que talvez também vai continuar quase a mesma composição. De que forma ele pode resolver essa equação? Não tem muito para onde correr, né? Sai dessa, Daniel. Pois o vereador disse que pode sair do PV, porque o PV pode compor a federação com o PT, mas citou outros partidos também de viés de esquerda que podem estar nessa federação, nessa composição. Aliás, com um elemento com uma atuação muito maior ainda, porque o PSB está sendo visto como a nova casa do Geraldo Alckmin e pode indicar o vice do Lula, né? E o PCdoB ainda é uma sigla ainda mais esquerda raiz do que o PT. Então, não estou vendo, dentro desse espectro aí que o vereador citou, muita saída para ele, se for tentar fugir do apoio ao ex-presidente Lula, né? Teria que, então, mudar radicalmente e tentar uma sigla de centro ou até de direita. Aliás, o PV tem esse perfil progressista, né? Não seria uma surpresa de uma composição com o PT, mas aqui em Mato Grosso há uma resistência muito grande e
nas palavras do vereador, parece que pode acontecer uma debandada, porque não só ele, o próprio Estopa, que é o presidente regional, também é muito contra essa proximidade com o PT, e até outros correligionários que são diferentes do grupo do Estopa, como é o deputado Faisal Khalil, também, com certeza, seriam contras, porque ele apoia o presidente Jair Bolsonaro e está num viés mais de direita. Então, pelas palavras do vereador, eu não sei qual vai ser o rumo dos componentes do PV, mas eles não teriam espaço mais no partido aqui. Pode acontecer uma debandada caso essa federação seja concretizada. Debandada é a palavra de ordem durante todas essas articulações das federações, da federação, Kleber Lima? Eu estou aqui rindo porque eu estou tentando entender até agora o que o Mário Nadaf falou. Como se diz, assim, eu vou dar uma resposta para ele que assim, o vereador, eu desconcordo com o que você falou. É meio do tipo, né? Porque, olha, vamos prestar atenção no que ele falou. Não, eu não vou ficar no PV, porque essa federação com o PT seria uma autofagia, ou seja, o partido iria se diluir nessa federação. Aí para onde o senhor vai? O repórter perguntou. Ele falou, não, eu estou considerando o PCdoB, o PSB, né? Oi? Mas, cara pálida, esses partidos também vão para a federação. Então, assim, dá a desculpa verdadeira, né? Tem que ter um motivo verdadeiro, porque os que o senhor deu, placebo. Por isso que eu desconcordo. Mas, enfim, falei ontem com o deputado Maxi Russi, ele não acredita mais na viabilização da federação. Olha a diferença. Eu falar assim, não, mas ele nunca quis a federação, ok? Inclusive votou contra a federação numa reunião da Executiva Nacional do PSB, que houve ainda no ano passado, para tratar do assunto. Não se trata mais de ser a favor ou contra. Ele disse que não acredita que ela vá se viabilizar, porque ainda existem aí algumas modulações jurídicas que precisam ser feitas para ela se viabilizar. Porém, no PT e nos demais partidos que compõem, que comporiam a federação de esquerda, de centro-esquerda, todos acreditam que ela sairá sim. Até porque os problemas principais que estavam obstaculizando, impedindo a concretização da federação, por exemplo, São Paulo, né, quem que seria o candidato a governador pela federação em São Paulo, se do PT ou se do PSB, e no Pernambuco a mesma coisa, já está se resolvendo. No Pernambuco já está decidido que é do PSB, que é assim a joia da coroa, né, do PSB. O partido foi fundado lá, Miguel Arraes de lá, né, tem assim um carinho mais do que especial do PSB por Pernambuco. E em São Paulo, me parece que eles estão definindo pelo critério de pesquisa. Quem tiver melhor Sim. é o candidato, ou o Márcio França, ou o ex-prefeito da capital, o Fernando Haddad. Né? E por falar em pesquisa, você falou São Paulo, lembrei de João Dória, depois eu queria falar um pouquinho a respeito, viu? Bom, gente, só para a gente finalizar esse assunto da Câmara de Vereadores, o vereador entregou o cargo, então, de líder do prefeito. Por enquanto, ainda não existe um martelo batido aí por parte do prefeito da capital, mas tem uma ventilação que pode ser aí Chico 2000, pode ser Dídimo Vovô, ou então pode ser o doutor Luiz Fernando Kleber Lima. Bom, a gente sabe o quanto é importante, né, o líder do prefeito. O Mário Nadaf cumpriu muito bem, apanhou um pouquinho, né, até porque não foi fácil, um papel muito fácil para o líder nesse último ano, diante de tantas operações. Luciana, eu vou divergir de você um pouquinho. Eu acho que ele foi um líder omisso. A Câmara teve assim, eu acho que a mesa em alguns momentos cumpriu melhor o papel de líder do prefeito do que ele foi assim muito omisso nos debates. E quando vinha para o debate, vinha com essa retórica aí complicada, tucana, né? O Mário Nadaf na verdade, um legítimo tucano, ele sempre fica no muro. E acho que não faria muita falta, não estou criticando, não é nada pessoal em relação ao Mário Nadaf, porque essa é uma característica dele. Ele é um diplomata, ele não é uma pessoa de enfrentamento. E o nível de enfrentamento, de ataques que a oposição desferiu contra a administração municipal foi muito intenso, muito forte, e eu não vi inclusive nós tivemos muitas dificuldades aqui em vários momentos. Sim. Durante a CPI dos medicamentos, durante o afastamento judicial do prefeito de alguns secretários, de ouvir o outro lado, que ia na Câmara, até a nossa audiência ficava, mas vocês estão
contra o prefeito é que a gente não encontrava pessoas ligadas ao prefeito para falar em nome do prefeito, para defender a administração. Não seria uma preocupação com a própria imagem dele, com a pretensão política, Pronto. para não desagradar, então, eleitores? Exatamente. Você tocou num ponto essencial, porque os vereadores de oposição, sabidamente, malandramente no bom sentido, jogaram na bancada de sustentação ao prefeito o seguinte argumento: olha, vocês viram o que aconteceram com a bancada que ficou defendendo o Emanuel no caso do paletó, na CPI anterior, a maioria não se reelegeu, vocês querem isso para... Aí os vereadores, uma boa parte, não é o caso do Mário Nadaf, que já é um dos decanos, ele, o Chico 2000, né? São os vereadores, salvo engano, os 2 vereadores mais antigos que tem hoje na Câmara de Vereadores de Cuiabá, antigos no sentido de tempo e quantidade de mandatos sucessivos. Mas os outros deram uma vacilada. E o Mário, embora seja experiente, embora tivesse toda a condição de fazer, também deu uma recuada. Eu só posso entender que tenha sido por aí. Estou dizendo isso porque é uma oportunidade que o prefeito tem agora de ter uma liderança que seja um pouco mais proativa, né? Que ele precisa, ele é uma pessoa muito proativa. E, inclusive, assim, estendo a crítica desta postura passiva, não do que eu estou fazendo ao então líder do prefeito Mário Nadaf, ao secretário de governo, Luiz Cláudio. Também muito recuado, muito passivo. O Emanuel Pinheiro assim, precisa de pessoas que tenham um pouco mais de atitude nessas 2 funções. Uma a de líder na Câmara e a do secretário de governo. A Luciana citou o nome do Chico 2000, já teria um outro perfil. Totalmente. Né? Seria uma pessoa já mais proativa, mais... Né, gigante. Exato. E ele tem mais conhecimento do regimento interno ali da Câmara, tem experiência no Legislativo. Eu acho que para esses embates, assim, eles teriam um pouco mais de força, né, de poder, para poder rebater, né, e equilibrar as forças ali dentro da Câmara Municipal. Não chega com bagagem, então, né? Os vereadores Luiz Fernando e nem Didimo Vovô, então, Sim, nesse caso. Mas o Luiz Fernando também parece que é uma pessoa que, as poucas vezes que ele fala, ele também é mais objetivo. Ele vai, põe aqui, isso aqui. Inclusive, fez um enfrentamento com o Diego, naquela história naquela situação dos contratos temporários, né, que o Diego batia muito, e ele veio e falou: peraí, Diego, eu fui um contrato temporário indicado pelo senhor, que você é meu primo, o senhor me indicou na primeira gestão do Emanuel Pinheiro, que história é essa? Corajoso, né? Porque ele se colocou no lugar, no momento em que tinha gente sendo presa, enfim, talvez também tenha um perfil um pouco mais apropriado às necessidades do Emanuel Pinheiro. Tá certo, gente. Olha só, o tempo está avançando aqui. Daqui a pouquinho eu vou abrir espaço para as suas mensagens. Estamos só tentando resolver um probleminha técnico, mas prometo, pode caprichar aí que estou com esperança aqui da gente conseguir trazer algumas mensagens. Você me dá um minuto antes de chamar o break para eu falar ainda do assunto da limitação dos eventos? Fique à vontade. Tem uma matéria aqui interessante no Jornal A Gazeta sobre esse assunto, que no Caderno de Cidades, que fala das empresas de eventos, das casas de shows, que estão acatando já o decreto do prefeito Emanuel Pinheiro, de limite de 30% dos grandes eventos. A Musiva, que tem um show aí previsto, está protestando, mas diz que vai cumprir. Lua Morena tem um agora esse fim de semana, diz que vai cumprir os 30%. O Malcolm Pub cancelou um show com uma banda nacional, CPM 22, que faria também aqui nos próximos dias em Cuiabá. Ele preferiu cancelar, porque se reduzir a quantidade de público, inviabiliza, né, o negócio. Mas assim, não é que ele não vai mais fazer, ele vai adiar para um momento mais seguro. Todo mundo criticou a medida, mas está cumprindo. Então é isso aí. Tá certo, obrigada então, viu? O setor, então, organizado, preocupado, tentando encontrar uma forma de sobreviver, tendo lucro, mas com responsabilidade. A gente sabe que não é uma equação fácil, mas ela é preciso. Tem que realmente encontrar aí um elemento positivo para que tudo possa continuar, mas com muita segurança. Bom, gente, são 6 horas e 37 minutos, eu vou chamar um rápido intervalo, mas ficamos agora com imagens do trânsito daqui de Cuiabá. Vamos diretamente aí para uma das avenidas mais movimentadas daqui da capital. Fomos para historiador Rubens de Mendonça, mas por enquanto sem trânsito. Cadê a turma indo para o trabalho nesta sexta-feira? Bom, gente, voltamos daqui a pouquinho, hein?